Ok. Muito boa tarde a todos. Então, antes de mais apresentar-me, sou Susana Rodrigues, diretora do Departamento de Qualidade da ERSAR. Cabe-me a mim abrir mais uma sessão de esclarecimentos da qualidade de serviço, neste formato de webinar. Tenho comigo a equipa que estará presente nesta sessão da tarde, que passa a apresentar. O engenheiro João Rosa, que vai falar depois de mim para fazer um enquadramento destas sessões e das questões transversais e depois também moderar o chat, que espero que seja muito participado, e a engenheira Joana Cardoso, que vai apresentar as questões mais técnicas, neste caso para os serviços de gestão de resíduos urbanos em baixa. Bom, estas sessões são, como sabem, realizadas habitualmente todos os anos pela ERSAR, este ano com uma característica particular, já que é o primeiro ano de implementação desta quarta geração do sistema de avaliação, e um sistema e uma geração que se vai aplicar pela primeira vez aos dados de 2022. Estes webinars estão assim divididos em 4 sessões de esclarecimento, foram divididos em 4 sessões de esclarecimento, esta é a última, no fundo é um conjunto de sessões que se enquadram nas iniciativas que a ERSAR desenvolveu no âmbito das atividades de capacitação das entidades gestoras, para implementar esta quarta geração, que se iniciaram já em novembro de 2020, na altura com a primeira sessão de apresentação deste sistema de avaliação, a que seguiu a consulta ao setor e que culminou com a publicação do Guia Técnico 27 em dezembro de 2021. Durante o ano de 2022, a quarta geração foi sendo divulgada em encontros do setor e no final do ano e início deste ano avançámos com as 4 sessões de capacitação em formato presencial, portanto estivemos no Porto, Lisboa, Évora e Coimbra. Foram sessões muito participadas e, portanto, queremos agradecer mais uma vez a presença de mais de 540 técnicos das entidades gestoras dos 3 serviços que regulamos, e foi realmente uma oportunidade valiosa de troca de experiências, onde foi possível colocarem as vossas dúvidas, na altura mais do ponto de vista conceptual, apesar de também já existirem dúvidas sobre os fecheiros de apoio que já tinham sido disponibilizados. Estas sessões online são uma oportunidade para colocarem questões mais práticas relativas ao preenchimento dos dados nos fecheiros de apoio em formato Excel, questões de erros eventuais de submissão. Obviamente os fóruns da qualidade de serviço são uma ótima plataforma para colocarem estas questões, mas estes webinars permitem esta interação com os técnicos que estão aqui presentes nesta sessão e, portanto, o meu convite, o nosso convite é aproveitarem esta oportunidade, colocando as vossas questões no chat, aquelas que não for possível esclarecer durante esta sessão, obviamente iremos esclarecer depois. Pronto, termino deixando-vos com a equipa que vai garantir que esta sessão, esta última sessão, corra bem, com certeza. Desejo então a todos um ótimo webinar e passo assim a palavra ao João. E muito obrigada, João e Joana. Obrigada. Obrigado, Susana. Obrigado. Então vou dar aqui continuidade a esta apresentação. Vou apresentar aqui o índice. Ela é composta por 5 componentes. A primeira é sobre o enquadramento desta sessão, a segunda sobre os prazos, depois seguir-se-ão as principais alterações da quarta geração, os ficheiros de reporte e, por último, falaríamos um pouco das dúvidas que as entidades gestoras colocaram. Tenho aqui a indicação que não estamos a ver a apresentação. Joana, podes só partilhar o ecrã? Pois, Desculpa. exato. Peço desculpa. Faltou partilhar o ecrã. São muitos passos, mas pronto. Realmente. Isso. Já está. Ok. Creio que já é possível. Já. Obrigado mais uma vez pela nota. Então, recapitulando, esta é a estrutura da apresentação, composta por 5 componentes.
O enquadramento já foi aqui um pouco referido pela Susana, portanto, este slide já foi introduzido pela Susana, que não vale a pena estar aqui a aprofundar. Depois, porque é que nós optámos? Esta já é a quinta edição destes webinars. Nós optámos por este formato, porquê? Porque é mais abrangente e permite um maior número de participantes, tendo ainda a mais-valia de ficar depois disponível no nosso canal do YouTube para futuras consultas. Mas tal também como a Susana mencionou, existem outras plataformas, existem outros instrumentos que poderão ser utilizados para apoio às EGs. O primeiro é o Fórum da Qualidade do Serviço, cuja subscrição recomendamos vivamente, pois quem subscreve poderá depois receber notificações do portal sobre o esclarecimento de dúvidas, comunicados da ERSAR, entre outras coisas que surjam. Depois temos a linha telefónica, a linha Helpdesk, que está disponível todos os dias entre as 10 e as 12. E o próprio canal do YouTube, onde são disponibilizados os conteúdos audiovisuais da ERSAR, inclusivamente a gravação deste webinar. Regras a seguir neste webinar. Também, como já é costume, iremos dar prioridade às questões que foram colocadas pelas EGs a quando da sua inscrição. Se depois existirem questões adicionais, nós pedimos, por favor, que utilizem o chat desta sessão. Iremos responder às questões por ordem de chegada. Por último, também gostaria de acrescentar que, se, entretanto, a duração desta sessão for ultrapassada e se existirem ainda questões por responder, nós iremos depois utilizar o Fórum da Qualidade do Serviço para fazer o respectivo esclarecimento. Em relação aos prazos, ora, como também é hábito, nós disponibilizamos todo o material de apoio à submissão dos dados no dia 31 de janeiro, de acordo também com aquilo que vem no regulamento dos procedimentos relatórios. Disponibilizamos o guia técnico e os ficheiros de reporte de informação. Porque este é um ano de transição e porque é o primeiro ano de aplicação da quarta geração de indicadores, tem havido aqui alguns ajustes que têm sido feitos nos ficheiros de reporte de informação. A última versão disponível foi no dia 17 de março, é a versão VF2, e recomendamos a sua utilização, visto que nela estão refletidos alguns ajustes, algumas correções que foram necessárias fazer e que facilitarão o processo de submissão de informação à ERSAR. Assim, também neste contexto, a ERSAR decidiu alargar o prazo de submissão do processo, alargando para as entidades em alta até o dia 2 de maio e para as entidades em baixa até o dia 15 de maio. Gostaríamos também de fazer aqui o apelo para que todas as entidades gestoras não deixem a submissão para os últimos dias. Porquê? Porque poderá haver aqui alguns contratempos de última hora que poderão impedir as entidades gestoras de submeterem tudo no prazo estipulado pela ERSAR. Cheguei aqui ao final da parte que eu estava responsável por apresentar. Vou dar a palavra à minha colega que irá continuar a apresentação. Joana, a palavra é tua. Muito obrigada, João. Boa tarde a todos. Novamente, o meu nome é Joana Cardoso. Vou então passar aqui ao nosso ponto 3 da nossa sessão. Também relembrar, esta sessão incide mais sobre os aspectos práticos relacionados com o preenchimento do ficheiro, tal como referido também já pela Susana. No entanto, para quem não pôde estar presente nas sessões de capacitação presenciais, que eram mais dirigidas, digamos assim, aos aspectos conceptuais, vou abordar de forma muito breve as principais alterações ao novo sistema de indicadores, ou seja, em relação à terceira geração de indicadores. Portanto, o sistema é composto por 115 dados e 23 indicadores avaliados, que estão organizados em 3 grandes objetivos. São eles a adequação do serviço ao utilizador, a sustentabilidade da gestão do serviço e a sustentabilidade ambiental, que, por sua vez, estão organizados em 9 critérios.
Dar nota que efetivamente ocorreu um aumento do número de dados, de 89 na terceira geração para 115 nesta quarta geração. No entanto, trata-se apenas de um aumento aparente, uma vez que muito desta informação já era reportada na terceira geração, ela apenas foi numerada, portanto, de antes não estaria disponível e numerada ao setor, digamos assim, e neste momento ocorreu a numeração dessa informação, ou seja, ela vai ficar disponível nos relatórios de dados que são divulgados posteriormente também ao setor. Dos 23 indicadores apresentados no slide anterior, 17 são aplicáveis às entidades gestoras em alta e 16 são aplicáveis às entidades gestoras em baixa. Foram também introduzidos 3 índices, o índice de circularidade, o IC, o IFFP, índice de faturação em função da produção, e ainda o ICAFOR, o índice de conhecimento de ativos físicos e otimização da recolha, que é uma espécie de um ICAF reformulado, um ICAF 2.0, digamos assim, com maior ênfase também na otimização da recolha agora nesta quarta geração. Então, neste primeiro slide são apresentados os indicadores inseridos no primeiro objetivo, o objetivo da adequação do serviço ao utilizador. Este objetivo teve uma alteração da sua designação face à terceira geração, que era a adequação da interface ao utilizador, mas neste momento a adequação do serviço ao utilizador considera-se que é um termo mais adequado para aquilo que são os objetivos aqui do nosso sistema de indicadores. Este objetivo compreende um novo indicador, 4 indicadores alterados e um indicador inalterado. Portanto, o RU01 é um indicador novo, a acessibilidade do serviço de recolha seletiva de biorresíduos, e que está alinhado, digamos assim, com as novas orientações para o setor relativamente à recolha seletiva de biorresíduos. E ele será aplicável apenas às entidades em baixa. O RU02, a acessibilidade a acessibilidade do serviço de recolha seletiva multimaterial, que sofreu uma alteração dos seus critérios e nesse sentido foi alterado, sendo que o serviço de recolha seletiva multimaterial apenas se considera disponível quando são disponibilizados os 4 fluxos, portanto, embalagens, vidro, papel, cartão e indiferenciado. Também o indicador RU04, que foi alterado na medida em que ocorreu a inclusão da lavagem de contentores da recolha seletiva de biorresíduos. O RU05, que se mantém inalterado, portanto a lavagem de contentores da recolha seletiva multimaterial. E, por fim, o RU06, resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação, que também foi alterado na medida em que ocorreu a inclusão dos contactos telefónicos, quer reclamações, quer pedidos de informação. Passando para o segundo objetivo, a da sustentabilidade da gestão do serviço. Este objetivo compreende 6 novos indicadores, 2 indicadores alterados e 2 indicadores inalterados. O RU08, a disponibilidade das viaturas de recolha, é um novo indicador que pretende, no fundo, complementar o indicador da renovação do parque de viaturas, que é o RU09, que, apesar de ter sido alterada a sua numeração, ele mantém-se inalterado, como indica o slide. Passando para o critério da eficiência infraestrutural, temos 3 indicadores dedicados à eficiência das instalações de tratamento, que são o 10, o 11 e o 12, e portanto eu não vou abordá-los aqui nesta apresentação, uma vez que esta sessão é dedicada às entidades gestoras em baixa, às quais estes indicadores não será aplicável, e ainda o 13, o 14 e o 15, que é no fundo a eficiência na recolha. Estes 13, 14 e 15, o 13 foi alterado, a rentabilização do parque de viaturas, na medida em que foi também incluída a recolha seletiva de biorresíduos, e o 14 e o 15 são indicadores novos, mas que seguem a mesma lógica já do indicador da rentabilização, já conhecido por todos, que já existia na terceira geração, peço desculpa, mas que, no entanto, na quarta geração foi então estendido, digamos assim, ao fluxo das embalagens e ao fluxo do papel cartão. Por fim, no último critério, temos o indicador, os indicadores relativos à adequação dos recursos humanos, quer ao tratamento, que será aplicável apenas às entidades em alta, quer à recolha, que será aplicável às entidades em alta e em baixa, consoante o serviço que for prestado por essa entidade gestora. Estes 2 indicadores são novos, no entanto, resultam da desagregação do antigo indicador da adequação dos recursos humanos. Portanto, são dados que já eram reportados, no entanto, eles vão apenas subdividir-se em 2 indicadores.
Por fim, no nosso último objetivo da sustentabilidade ambiental, temos um novo indicador, o R18 da autossuficiência energética, que também só será aplicável às entidades gestoras em alta. Surgiu aqui um novo critério da circularidade e valorização, onde foram introduzidos 2 novos indicadores, a taxa de recolha seletiva e a taxa de reciclagem, aplicável à baixa e à alta, respectivamente. Sendo que estes indicadores considera-se que estão alinhados com as novas orientações para o setor definidas no RGGR. E também o 20, que é um indicador apenas aplicável às altas e que se mantém inalterado, no entanto, foi suspenso já neste primeiro ano de aplicação, o indicador da retoma da recolha seletiva multimaterial. Por fim, no último critério, a eficiência da prevenção da poluição, temos os indicadores de emissões de gases de efeito de estufa na recolha seletiva e na recolha seletiva de biorresíduos e indiferenciada e na recolha seletiva multimaterial, sendo que serão aplicáveis os dois às entidades em baixa, consoante os serviços também prestados pela entidade gestora. Por fim, temos os indicadores de perfil do sistema, em que é composto por 5 indicadores de perfil, 3 novos, 1 alterado e 1 inalterado, e 3 índices também, sobre os quais também já foram referidos, o índice de circularidade, o índice de faturação em função da produção e o índice de conhecimento de ativos físicos. Em relação aos indicadores, os que serão aplicáveis à baixa serão a capacitação técnica na recolha e ainda o benefício do tarifário social, enquanto que os índices serão os 3 aplicáveis às entidades gestoras em baixa e que serão explicados com maior detalhe agora de seguida em breve. Também relembrar que nenhum destes indicadores ou índices é avaliado, portanto, nenhum tem bandas de referência associadas e, portanto, apesar de serem calculados e de serem divulgados, nenhum deles tem uma bolinha vermelha, verde ou amarela associada. Passando então aos ficheiros de reporte, mas antes de os apresentar, gostaria de relembrar onde podem fazer o download destes ficheiros, bem como o material de apoio, ou consultar ainda o técnico que acompanha a vossa entidade gestora. Desculpa. Vou então aqui abrir o portal da ERSAR. João, aproveito para perguntar se o chat está a ser concorrido, se já temos perguntas. Já temos aqui várias Já perguntas. temos perguntas, ótimo, ótimo. As pessoas os participantes estão bastante interventivos, Ótimo. o que é bom sinal. E pronto, acabou de cair mais uma pergunta. Muito obrigada, vamos a isso então. Espero que na minha apresentação, agora que vou continuar, seja claro o suficiente para já esclarecer algumas dessas questões. Pronto, vamos então aqui ao portal. Portanto, no módulo da qualidade de serviço, no link ficheiros de apoio EG, podem encontrar aqui todo o material de apoio ao preenchimento dos ficheiros e à submissão deste processo de quarta geração necessário à submissão do processo. Portanto, começamos logo pelo guia técnico, que é, digamos assim, a nossa Bíblia, e, portanto, sempre que tiverem dúvidas em relação aos conceitos, à metodologia de cálculo, às fórmulas de cálculo, às bandas de referência, tudo isso está aqui refletido neste nosso guia técnico número 27. Temos também aqui no ponto 3 os ficheiros de apoio, em que temos um ficheiro de apoio para os resíduos em alta e o ficheiro de apoio para os resíduos em baixa e ainda uma pastinha com todo o apoio necessário ao reporte de informação georreferenciada para o cálculo dos indicadores da acessibilidade. Nesta pasta aqui do apoio ao reporte é muito importante, onde vão encontrar um documento, uma nota técnica relativa a todos os passos que são percorridos para obter então assim estes dados necessários ao cálculo do indicador da acessibilidade. Portanto, se eu for uma entidade gestora em baixa, eu faria aqui o download deste ficheiro para o serviço de gestão de resíduos em baixa. Pronto, alertar, como também já foi alertado aqui pelo meu colega João, que há uma nova versão dos ficheiros e que pedimos que preencham essa nova versão, então. Pronto.
Agora, outra questão muito recorrente: como posso consultar o técnico que acompanha a minha entidade? Quem é que eu posso contactar na ERSAR para me ajudar aqui nestas questões que eu tenho na qualidade de serviço? Portanto, entrando aqui na minha entidade gestora, da qualidade de serviço no processo de 2022, neste caso a Amarsul, que é uma entidade em alta, mas isto será semelhante para as entidades em baixa, podem ver aqui do vosso canto superior direito o técnico ERSAR que acompanha a entidade gestora e que neste caso sou eu. Portanto, podem ligar para a ERSAR dentro do período que já foi referido pelo meu colega João para pedir para falar, neste caso a Amarsul, para pedir para falar comigo. Ou então, em alternativa, podem também enviar um e-mail e o e-mail normalmente é sempre o primeiro nome, seguido de um ponto, seguido do segundo nome, @ersar.pt. Portanto, neste caso, o meu e-mail e para as entidades que eu acompanho, podem enviar e-mail para joana.cardoso@ersar.pt. Eu julgo que a maior parte das entidades que eu acompanho já devem saber isto, no entanto, nunca é demais reforçar. Voltando então à nossa apresentação. Peço desculpa. Pronto, já cá estamos. Então, os ficheiros de reporte. Primeiro gostaria de vos relembrar algumas regras gerais de preenchimento, relembrar ou informar, porque algumas são efetivamente novidade. E como já se devem ter apercebido na página que eu acabei de mostrar, deixaram de existir 2 ficheiros para as entidades em baixa. Portanto, na terceira geração, tínhamos um ficheiro de reporte para as entidades em baixa responsáveis pelo serviço de recolha seletiva e tínhamos um outro ficheiro de reporte para as entidades em baixa que não eram responsáveis por esse serviço. Sendo assim, nós passamos a ter um único ficheiro, sendo que a primeira regra, que é aqui demonstrada neste slide, preencher a identificação da entidade na folha resumo, é essencial para, então, distinguir quais é que são as entidades em baixa que vão reportar os dados referentes à recolha seletiva e quais é que não são. Portanto, abrindo o ficheiro, primeira coisa, preencher o nome da EG aqui na folha resumo. E se eu preencher, por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo, não é que eu tenha esta entidade marcada aqui na minha apresentação, é só um exemplo. Portanto, se eu selecionar a Câmara da Amadora, posso imediatamente ver aqui no DRU 06B, responsabilidade pela recolha seletiva. Sim, portanto, a Câmara da Amadora é responsável pela recolha seletiva na sua área de intervenção. Já se eu for, por exemplo, à nossa vítima mais comum, a AGER, que é sempre a primeira da lista, não é? Se eu vier aqui ao RU 06, a responsabilidade pela recolha seletiva, a AGER não é responsável pela recolha seletiva na sua área de intervenção. Muitas vezes existe esta dúvida, a minha entidade faz pequenos percursos de recolha seletiva, em termos operacionais é mais fácil. No entanto, aqui os dados da qualidade de serviço estão associados a esta oficialização, digamos assim, da responsabilidade pela recolha da seletiva e, portanto, neste caso, a AGER ou qualquer outra entidade que não seja responsável pela recolha seletiva vai ficar aqui com uma série de dados que não lhe serão aplicáveis. Podem ver já aqui, por exemplo, neste exemplo, que a AGER fica automaticamente com 20% dos dados preenchidos que correspondem precisamente a esses dados relativos ao serviço de recolha seletiva. Posso dar aqui alguns exemplos, os ecopontos de deposição coletiva, que são reportados no caso da AGER, julgo eu pela Braval, se não me falha a memória. Também aqui as folhas da rentabilização de embalagens e rentabilização de papel, que não são para preencher pela AGER, neste caso, ou pelas entidades que não são responsáveis pelo serviço de recolha seletiva. Tudo aquilo que é a contentorização relativa ao serviço de recolha seletiva multimaterial também não será aplicável, sendo que este alerta também vai aparecer nas folhas de reporte. Por exemplo, ecopontos de deposição coletiva, aqui na folha de infraestruturas, aparece alerta dado não aplicável. E, efetivamente, este dado tem aqui um não aplicável, que pode ser selecionado, pode ficar o seleciono valor, porque o valor que vai prevalecer será sempre aquele que está aqui na folha resumo. Portanto, à partida, este dado será sempre não aplicável às entidades que não são responsáveis pelo serviço de recolha seletiva.
Passando novamente à apresentação, uma outra regra que eu gostaria de relembrar é que devem preencher apenas as células a branco, ou seja, existem uma série de células a cinzento que já têm fórmulas ou vão buscar informação a outras folhas e, portanto, apenas devem preencher as células que se encontram a branco. Outra regra também que já era aplicável na terceira geração e que vai continuar aqui na nossa quarta geração e que é muito importante é o copiar especial valores ou copy-paste values, por forma a evitar trazer para o ficheiro fórmulas ou links para ficheiros externos que possam deturpar o cálculo dos dados. Portanto, copiar sempre com valores e não com fórmulas. Isto se estiver a copiar informação de uns ficheiros para os outros. Portanto, já falei aqui do preenchimento da identificação da entidade na folha ao resumo. E queria também falar-vos aqui do próximo, que é a alertas de validação. As entidades em baixa já estariam habituadas a estes alertas, portanto, eles não são novidade na quarta geração, no entanto, foram aqui adicionados uma série de alertas. Eu posso exemplificar já com um, e que tem sido também uma dúvida muito recorrente das entidades em baixa nesta quarta geração. Trata-se de uma uniformização que foi feita com os serviços de abastecimento e saneamento, em que a entidade gestora na folha RH Outsourcing, e se tiver serviços subcontratados, deverá selecionar um número de horas semanais de trabalho na entidade gestora, ou 40 ou 35. E, como podem ver, se eu selecionar aqui, por exemplo, tiver a reportar a atividade em outsourcing, recolha indiferenciada, número de horas por ano, 1000. 1000 horas que eu tenho subcontratado para recolha indiferenciada. Porquê é que o valor não está a aparecer? Alerta, deve preencher o número de horas semanais de trabalho na entidade gestora. Portanto, a partir do momento em que eu preencho aqui o número de horas, o valor já aparece, o dado é calculado e o alerta desaparece. Em relação à próxima regra, e que também está relacionada aqui com a folha Recursos Humanos, é a importância de selecionar os termos das listas disponíveis, as drop-down lists. Voltando aqui ao nosso ficheiro, e isto também tem sido uma pergunta recorrente, temos aqui os dados 16 e 17, que são calculados com recurso aqui à tabela. Eles neste momento estão os dois a 0, portanto, eu teria que escolher aqui desta lista, já tenho aqui recolha indiferenciada, portanto, se eu escolhesse motorista ou cantoneiro, eles vão aparecer nos operacionais de recolha. Portanto, só quando é selecionado os termos da lista disponível e pedíamos o esforço para fazerem a correspondência entre as listas que vocês têm nos vossos serviços e a lista aqui disponível na ERSAR, por forma depois também a haver aqui uma comparabilidade entre os dados reportados pelas várias entidades gestoras. Se cada uma reportar à sua maneira, esta comparabilidade perde-se. Portanto, é muito importante que selecionem os termos das listas que já se encontram disponíveis aqui. Passando à última novidade, e não menos importante, as automatizações. Houve aqui um grande esforço por parte da ERSAR em automatizar o ficheiro e tentar que a informação que era reportada em várias folhas, de acordo com vários critérios, já aparecesse automaticamente. E é um exemplo disso o reporte de viaturas. Portanto, relembrando novamente as regras que se mantêm da terceira geração. Na folha rentabilização devem entrar todas as viaturas que efetuam a recolha preconizada. Por exemplo, na folha rentabilização da recolha indiferenciada devem entrar todas as viaturas, todos os fretes de viaturas que fizeram recolha indiferenciada, independentemente da sua afetação. Por exemplo, temos muitas vezes viaturas de recolha de volumosos ou de verdes que muitas vezes, por alguma razão, fazem um frete de recolha indiferenciada. Então, essas viaturas também devem ser incluídas na folha rentabilização. Folha rentabilização, entram todas as viaturas que efetuam a recolha. Essas viaturas depois passam automaticamente, e agora com este mecanismo de automatizado, para a folha combustível e para a folha ICAFOR. Portanto, na folha combustível vão aparecer todas as viaturas também que efetuam a recolha. E, eventualmente, essas viaturas de volumosos que fizeram um frete ou outro também vão constar da folha combustível. Isto porquê? Porque os dados recolhidos na folha combustível e na folha rentabilização entram os dois para o mesmo indicador. Portanto,
todos aqueles que estão na rentabilização têm que estar no combustível para que o indicador seja corretamente calculado. Por fim, passando para a folha viaturas, mantém-se as regras da terceira geração. Portanto, na folha viaturas são automaticamente incluídas todas as viaturas próprias e as viaturas subcontratadas regularmente afetas ao serviço. E o que é que se quer dizer com regularmente? A ERSAR tem aqui uma regra que é uma regra que é a mais geral que se conseguiu encontrar e que já é aplicada desde a terceira geração, que é a regra dos 3% de afetação. Portanto, para a folha viaturas passam todas as viaturas próprias e as viaturas subcontratadas com uma afetação de 3% ou superior em função daquilo que recolhem. No entanto, esta regra poderá ter exceções. E eu gostaria de passar novamente para o ficheiro para vos mostrar na prática como é que isto funciona. Portanto, eu já preenchi aqui um exemplo. Portanto, temos as viaturas PP2, PP3, PP4, PP5 e PP6 na folha da rentabilização da recolha indiferenciada. Sendo que a PP6 foi uma viatura um pouco mais pequena, portanto, com um volume de caixa de 5 metros cúbicos, e que foi subcontratada, vamos dizer assim, e que fez um frete apenas de 300 kg. Portanto, esta viatura, como é uma viatura subcontratada e terá uma afetação inferior a 3% sobre o total recolhido, ela vai passar para a folha combustível, tal como eu indiquei. Portanto, todas as viaturas que estão na rentabilização passam para a folha combustível. Portanto, mais uma vez, a PP6, cá está ela. Sendo uma viatura subcontratada com uma afetação inferior a 3%, ela já não vai passar para a folha viaturas. E temos aqui algumas novidades também na folha viaturas que eu já vou explicar. Portanto, esta regra está a funcionar e está a funcionar automaticamente desde que preencham primeiro a folha da rentabilização, das rentabilizações. Portanto, qualquer folha da rentabilização tem que ser preenchida primeiro e depois as viaturas vão aparecer automaticamente nas folhas de combustível e viaturas. Outra exceção. Imaginemos que esta viatura PP6 era uma viatura própria e, portanto, era uma viatura própria de recolha de volumosos. Portanto, era classificada aqui como 1 na folha de rentabilização. E então, sendo própria, de acordo com a regra que eu referi há bocado, sendo própria, ela vai passar para a folha viaturas. Portanto, ela passa a aparecer aqui na folha viaturas. No entanto, esta é uma viatura que está apenas afeta à recolha de volumosos ou verdes. E, portanto, não deve ser contabilizada aqui nos indicadores que aparecem na folha viaturas. Sendo assim, eu vou dizer que nesta pergunta, que foi aqui inserida na última versão do ficheiro de reporte, e que só queria também dizer que esta coluna foi acrescentada porque várias entidades gestoras começavam a ter este constrangimento. Portanto, temos uma viatura de volumosos que fez excepcionalmente uma carga de indiferenciados e agora aparece nas viaturas e agora. Portanto, estas viaturas não devem ser contabilizadas aqui na folha viaturas e, portanto, eu vou responder que sim, que esta viatura está exclusivamente afeta à recolha de monos. E a partir do momento em que eu respondo que sim, esta viatura deixa de ser contabilizada para qualquer indicador aqui referente a esta informação. Portanto, é só apenas classificá-las se estão ou não exclusivamente afetas a estes serviços e elas vão ser automaticamente ou não contabilizadas no indicador. Portanto, outra alerta que eu gostaria aqui de deixar, as rentabilizações de embalagens e de papel só são preenchidas pelas entidades gestoras responsáveis pelo serviço de recolha seletiva, sendo que eu neste momento tenho selecionado uma entidade que não é responsável por esse serviço, então estas células ficam automaticamente a cinzento, portanto não devem ser preenchidas. No entanto, se fosse uma entidade responsável pelo serviço de recolha seletiva, já teria que preencher aqui estas rentabilizações. E, portanto, estas viaturas que estivessem aí preenchidas apareceriam aqui automaticamente no combustível da recolha seletiva. No entanto, aqui o combustível da recolha seletiva pretende-se que seja reportado todo o combustível consumido na atividade da recolha seletiva, que também inclui a recolha de vidro. E como nós só temos a rentabilização de embalagens e rentabilização de papel, o vidro optou-se por excluir
nesta geração, uma vez que o vidro não tem taxa de compactação, digamos assim, não é compactável como as embalagens ou o papel cartão, e como nós estamos a querer avaliar a rentabilização em termos de compactação também das embalagens e do papel, portanto, daquilo que é o ecoponto, elas não vão ser reportadas as viaturas do vidro nas rentabilizações. E, portanto, passando aqui para uma outra questão que tem sido muito comum, peço desculpa, nesta segunda tabela devem ser preenchidas as viaturas afetas à recolha seletiva, por exemplo, viaturas exclusivamente afetas à recolha de vidro, que não vão aparecer automaticamente na primeira tabela. E o mesmo para a folha viaturas, portanto, aqui vão aparecer todas as viaturas que tivermos na rentabilização e que cumpram os critérios que já foram referidos, portanto, todas as viaturas próprias e as viaturas subcontratadas regularmente afetas ao serviço, sendo que aqui na tabela 2 também devem constar os dados das viaturas afetas à recolha de vidro. Pronto, muito bem, de vidro. Existem outras exceções, como todas as regras têm exceções. Portanto, a ERSAR, de acordo com os dados que tem recebido, acredita e julga que estes 3% é o mais adequado para averiguar aqui quais é que são as viaturas regularmente afetas ao serviço ou não. No entanto, para entidades com uma frota muito grande e toda subcontratada, estes 3% nem sempre funciona da melhor forma. Ou seja, pode existir que nenhuma viatura, até subcontratada, chegue até estes 3%. E, portanto, nesta tabela 2, devem também constar as viaturas que a entidade considere viaturas subcontratadas, porque as próprias aparecem todas na primeira tabela. Portanto, na tabela 2 devem também constar, para além das viaturas de recolha de vidro para as entidades responsáveis pelo serviço de recolha seletiva, devem também constar as viaturas subcontratadas e que a entidade considere que estão regularmente afetas ao serviço, portanto, que não cumprem esta regra dos 3%, mas que a entidade, que conhece melhor que ninguém o que se passa no terreno, considere que também estão regularmente afetas ao serviço. Pronto, eu acho que em termos de viaturas, eram estas as mensagens que eu queria transmitir. E tinha aqui também ainda uma outra novidade relativa aos alertas de validação aqui na folha rentabilização de recolha indiferenciada ou qualquer das folhas da rentabilização, que também tem sido uma questão comum, que é, a partir do momento em que eu não preencho em que não se preenche a propriedade da viatura, se é uma viatura própria, alugada ou subcontratada, uma vez que esta folha vai beber a esta coluna precisamente para depois aplicar o automatismo, ele dá-me erro e qualquer um dos dados assume o valor de NR. Portanto, é preciso esta coluna da propriedade da viatura estar preenchida. E o mesmo acontece com a pesagem no sistema em alta. Se por alguma razão houver um engano, qualquer coisa, houver uma viatura que não tem pesagem no sistema em alta, o dado também assume automaticamente o valor de NR. Portanto, devem ter atenção a estes alertas para depois conseguir obter os valores dos dados. Perdão, aqui nestes filtros também é possível filtrar as mensagens com erro. Portanto, sejam pacientes com o ficheiro. Ele é um bocadinho lento, sim, porque tem muitos automatismos por trás que acreditamos que vão facilitar aqui a vida das entidades gestoras, o reporte das entidades gestoras, não só no reporte propriamente dito, mas também na validação de dados por parte da ERSAR. Portanto, sejam aqui pacientes com o ficheiro, porque ele acaba por cooperar. Portanto, puderam ver ali no ficheiro que ele já fez o filtro pelos dados que davam erro. Passando então novamente à apresentação, penso que em termos de viaturas eram estas mensagens que eu queria transmitir. Se tiver sido rápida ou se não perceberam algum aspecto, por favor, coloquem nas questões.
Temos ainda uma automatização da folha quantidades para a folha do índice de circularidade, em que, após o preenchimento aqui das quantidades, obviamente, temos aqui o dado na folha quantidade dos resíduos urbanos recolhidos de forma indiferenciada, que vem automaticamente neste momento da folha da rentabilização, e como nós temos aqui um erro, ele não está a ser calculado. Portanto, só vou corrigir aqui estas questões que vos estive a mostrar. Peço desculpa por este interregno, ficheiro, temos que ter paciência com ele. Portanto, preenchendo aqui então a informação em falta, volto aqui a ter valor nas quantidades, que vem automaticamente da folha da rentabilização de recolha indiferenciada. Também preenchi aqui, por exemplo, que a entidade gestora recolheu 2 toneladas de resíduos urbanos de biorresíduos e, portanto, no IC, a primeira classe, a classe do desvio de resíduos urbanos de deposição e aterro, é automaticamente preenchida com estes valores. Portanto, não precisam de se preocupar com o preenchimento da classe A, que ela fica automaticamente preenchida. Portanto, temos 2 toneladas sobre 39, o que nos dá uma percentagem muito baixa de taxa de recolha seletiva e, portanto, de acordo aqui com os nossos intervalos, esta classe fica com a classificação de 0. Este automatismo é bem mais simples. Pronto, vou então passar aqui ao esclarecimento das questões que foram colocadas a quando o momento da inscrição. Penso que o João já está ali a anotar as questões que vão surgindo. Sim. Nós tivemos aqui muitas questões no momento da inscrição, pelo que, se alguma das questões for semelhante, ela depois, eventualmente, considerar-se-á já respondida, a não ser que a dúvida persista. Vamos então à nossa primeira questão. Esclarecer sobre o cálculo do indicador da acessibilidade física. Bem, o indicador da acessibilidade física era um indicador da terceira geração, relativo apenas à recolha indiferenciada, e esse indicador deixou de existir. Portanto, a ERSAR deixou de avaliar o acesso ao serviço de recolha indiferenciada, tendo em conta também os resultados já obtidos no RASARP de 2022, que foram de cerca de 87, 89%, se não me falha a memória. Portanto, nós temos uma acessibilidade ao serviço de recolha indiferenciada já muito bom, sendo que a acessibilidade ao serviço de recolha seletiva estava nos cerca de 64%. Portanto, a ERSAR considera que aqui a grande orientação estratégica será mais para a recolha seletiva, quer de biorresíduos, quer a recolha seletiva multimaterial. Portanto, o indicador da acessibilidade ao serviço de recolha indiferenciada deixou de existir só sobre aquele serviço. Portanto, temos um novo indicador, o indicador da acessibilidade ao serviço de recolha seletiva de biorresíduos, o RU01B. Este indicador é um indicador novo, cuja criação foi motivada pela obrigação legal imposta pelo novo RGGR, que define que as entidades gestoras devem operacionalizar a recolha seletiva de biorresíduos até 31 de dezembro de 2023, que é já este ano. Aliás, é já daqui a uns meses. Portanto, isto é uma obrigação legal. Portanto, este indicador será aplicável às entidades gestoras em baixa e que serão essas entidades responsáveis pelo reporte de informação ao cálculo deste indicador. Portanto, o objetivo, como o nome indica, é avaliar o acesso ao serviço de recolha seletiva de biorresíduos por parte do utilizador final. No entanto, este indicador, no primeiro ano de aplicação, tanto no que se refere aos dados de 2022, manter-se-á em fase de testes, ou seja, ele será calculado, terá o seu valor calculado pelo INE, no entanto, não será avaliado no primeiro ano de aplicação. Em relação aos critérios de reporte deste indicador, é excluída a recolha seletiva exclusiva de biorresíduos verdes, é então incluída a recolha de proximidade, a recolha porta a porta e a compostagem doméstica para os biorresíduos alimentares. Na recolha de proximidade, as distâncias consideradas serão 100 metros nas freguesias predominantemente urbanas e 200 metros nas restantes freguesias. Ou seja, isto resulta aqui, no caso da recolha de proximidade, na aplicação de um buffer que podem ver na imagem do vosso lado direito,
em que as bolinhas maiores correspondem aos contentores localizados nas freguesias mediamente urbanas e predominantemente rurais, e as bolinhas mais pequeninas são os contentores, os buffers, neste caso aplicados aos contentores localizados nas freguesias predominantemente urbanas. Estas áreas são depois enviadas ao INE, que as cruza com a shapefile dos alojamentos existentes, à qual a AirSAR, infelizmente, também não tem acesso. Portanto, para ter acesso a esta informação, será necessário solicitar ao INE a shapefile dos alojamentos existentes e, portanto, cruzando estas áreas de abrangência, como nós lhes chamamos, dos contentores, com a shapefile dos alojamentos, temos os alojamentos que calham dentro das áreas, que são os alojamentos que se consideram servidos pelo serviço, e os alojamentos que ficam de fora consideram-se que não estão servidos pelo serviço. Portanto, o indicador acaba por ser o rácio entre os alojamentos servidos e o número total de alojamentos existentes. Passando para o RU02, a acessibilidade ao serviço de recolha seletiva multimaterial. A principal alteração em relação ao indicador da terceira geração é que o serviço apenas se considera disponível quando são disponibilizados simultaneamente os 4 fluxos: o papel cartão, o vidro, o embalão e o indiferenciado. A informação necessária ao cálculo do indicador deve ser fornecida pela entidade responsável pelo serviço de recolha seletiva multimaterial. Caso esta entidade responsável pelo serviço de recolha seletiva multimaterial não tenha o levantamento prévio dos ecopontos que abranjam já os 4 fluxos, portanto, numa linguagem mais corrente, as ecoilhas, deve, juntamente com a entidade responsável pelo serviço de recolha indiferenciada, averiguar quais os pontos que cumprem esse critério. Pelo que o indicador é aplicável a todas as entidades, porque todas as entidades têm alguma responsabilidade, de certa forma, sobre o cálculo deste indicador. A AirSAR pretende, assim, incentivar a deposição seletiva por parte do utilizador final, bem como fomentar a articulação entre entidades com diferentes responsabilidades. Peço desculpa. Passando então aos critérios de reporte do indicador RU02, deve ser contabilizada a recolha de proximidade e a recolha porta a porta, desde que inclua estes 4 fluxos. As distâncias consideradas serão as mesmas para o indicador RU01, 100 metros nas freguesias predominantemente urbanas e 200 metros nas restantes freguesias, seguindo a mesma metodologia de cálculo. Portanto, também são calculadas as áreas de abrangência e também são enviadas ao INE para sobreposição com os alojamentos existentes. Também dar nota aqui que, por questões urbanísticas, será admissível uma distância máxima de 10 metros entre contentores. Portanto, muitas vezes temos um contentor de recolha indiferenciada de um lado da rua e o ecoponto do outro lado da rua, a não ser que esta rua tenha uma distância entre si de 20 metros, neste caso de 100 metros, é admissível que possam estar estes 2 pontos no mesmo ponto de deposição. Passando então para a segunda questão, também relacionada com este tópico da acessibilidade. Eu tentei organizar aqui um bocadinho as questões por tópico, portanto, estamos aqui no nosso primeiro tópico da acessibilidade. Esta questão 2, relativa à acessibilidade do serviço. Numa zona em que todas as frações de resíduos sejam recolhidas porta a porta, com exceção do vidro, vidrões por proximidade, como é tratada? É considerada porta a porta ou não? Portanto, neste exemplo específico, temos uma área que tem recolha porta a porta de papel cartão, embalagens e indiferenciado, e recolha proximidade do vidro. E neste caso, o acesso será avaliado pelos vidrões e tendo em conta as distâncias de proximidade. Portanto, toda essa área se considera servida no que respeita ao papel cartão, embalagens e indiferenciado. No entanto, o fator limitante aqui é, de certa forma, o vidro, que tem uma recolha de proximidade. Portanto, essa área vai-se considerar servida de acordo com os fatores de proximidade, os critérios de proximidade referidos ainda no slide anterior. Pronto. Eu, aqui em relação à acessibilidade, estas foram as 2 questões que surgiram. No entanto, gostaria de vos relembrar que no link Fecheiros de Apoio EG, na tal pasta Apoio ao Reporte de Dados e aos Referenciados, esta metodologia e esta questão também está lá refletida. Portanto, pedia-vos que
que lessem, se tivessem alguma dúvida, consultassem esse documento, que pode ser que algumas das vossas questões já estejam lá refletidas. Portanto, pelos vistos, não tinha razão, portanto, ainda temos aqui mais 2 perguntas relacionadas com a acessibilidade. Efetivamente, é um tema novo, um indicador novo, e é normal surgirem estas questões. Portanto, a questão 3, no caso de reporte de informação geográfica de equipamentos de deposição em pontos, o somatório das capacidades equivale ao somatório do embalão, papelão e vidrão, ou ao somatório de todos os fluxos, incluindo o indiferenciado? Portanto, a resposta muito direta a esta questão é: deve ser apresentado o somatório das capacidades de todos os fluxos. Passando então à questão número 4, o indicador RU02 alta. Portanto, esta questão foi feita por uma entidade gestora em alta. A acessibilidade do serviço de recolha seletiva multimaterial. O indicador é calculado após submissão da shapefile por parte dos municípios. Pronto, como já referido, a informação necessária ao cálculo do indicador deve ser reportada pela entidade responsável pelo serviço de recolha seletiva multimaterial, que neste caso específico, nesta entidade em alta, é a entidade em alta que deve ser responsável. Portanto, por exemplo, no caso de existir a recolha de proximidade, deve ser apresentada uma shapefile de pontos, em que cada ponto georreferenciado deverá corresponder ao conjunto de pelo menos 4 valências: o embalão, o vidrão, o papelão e o indiferenciado. Portanto, a própria shapefile a apresentar pela entidade gestora, em cada um dos pontos, já deve pressupor a existência das 4 valências. E esta shapefile, tendencialmente, deverá também ser trabalhada em conjunto com a entidade gestora em baixa, que sabe onde é que estão os contentores de recolha indiferenciada, se esse levantamento já não tiver sido feito pela entidade em alta, neste caso. Portanto, caso a entidade responsável pelo serviço de recolha seletiva não tenha o levantamento prévio destes pontos, deve então, juntamente com a entidade responsável pelo serviço de recolha indiferenciada, averiguar quais os pontos que cumprem este critério, pelo que o indicador será aplicável a todas as entidades. João, antes de passar aqui aos recursos humanos, aproveito para perguntar como é que está o chat, se está ativo. Está ao rubro. Se já houve perguntas. Temos muitas Eu já perguntas. consegui esclarecer aqui nas minhas. São sobre algumas temáticas que tu também já abordaste, mas acabam por ser um bocadinho mais específicas. Mas pronto. Vamos a isso. Vamos a isso. Então, passando aqui para os recursos humanos, na nossa quinta questão, que foi colocada, pessoal, quadros técnicos, como se identificam os trabalhadores e em que coluna se inscreve a informação? Portanto, esta questão está relacionada com aquilo que já foi referido. Portanto, devem utilizar as drop lists, ou as listas às escolhas disponíveis no ficheiro, para que os dados 16 e 17 sejam assumidos. Portanto, para que os dados, nomeadamente na questão que foi colocada, os quadros técnicos, o DRU16 não vai assumir, ou o DRU17, neste caso o DRU16 será os quadros técnicos e, portanto, um técnico superior ao dirigente será contabilizado aqui no DRU16. Já nos operacionais de recolha serão contabilizados os assistentes operacionais de recolha, os cantoneiros ou os motoristas. E estes dados vão entrar num indicador de perfil que foi introduzido de novo. Pronto, eu espero ter respondido à questão. E, efetivamente, estes valores não são calculados se não utilizarem as listas disponíveis aqui no ficheiro. E o mesmo acontece aqui na folha RH pessoal. Portanto, aqui no cabeçalho do dado, até podem ver que este dado dá origem, esta coluna dá origem ao cálculo do dado 16 e 17. Portanto, devem sempre escolher aqui a lista disponível no ficheiro de reporte. Relativamente à questão 6, a nossa entidade encontra-se em processo de redução do número de horas de trabalho. Fazemos neste momento 37 horas semanais, nem 35 nem 40, efetivamente. Perdão, nem 35 nem 40. E sendo este um valor que não está previsto no ficheiro, a solução que temos dado é que entre em contacto com o técnico responsável pela entidade gestora que acompanha o seu processo e nós introduzimos manualmente, a ERSAR introduz manualmente aqui o valor que se aplica à entidade gestora. Portanto, neste momento, 37 horas semanais. Portanto, passando então para a nossa questão 7. Na folha quantidades, onde introduzir os resíduos urbanos recolhidos por outras viaturas de recolha indiferenciados, ou seja, viaturas de caixa aberta. Portanto, na terceira geração
tínhamos este entendimento em que na folha quantidades tínhamos 2 sítios diferentes para reporte das quantidades de resíduos indiferenciados, de recolha indiferenciada. Portanto, tínhamos aqui uma outra linha referente aos resíduos recolhidos por outra forma de recolha. Essa linha deixou de aparecer, porquê? Porque pretende-se que na folha rentabilização de recolha indiferenciada sejam reportados todos os fretes de recolha indiferenciada, independentemente da afetação da viatura que o faça. Portanto, uma viatura de caixa aberta também vai aparecer aqui na rentabilização da recolha indiferenciada se tiver feito esse tipo de recolha. Outra pergunta muito frequente é uma viatura que foi recolher volumosos, mas no entanto eles chegaram à entidade em alta e eles foram classificados por terem muita contaminação, foram classificados como indiferenciados. Foram classificados como indiferenciados, então também entram aqui na nossa rentabilização da recolha indiferenciada. Outra questão aqui relacionada com esta folha. Muitas vezes não sei qual é que é o volume de caixa. Portanto, nesses casos deve estimar, ou estima, ou deixa em branco. Sendo que o ideal será sempre estimar. De qualquer forma, se estimar ou deixar em branco, a fiabilidade do dado deverá sempre ser ajustada para aquilo que se considera mais adequado. 1 ou 2 estrelas. Pronto. Em relação também aqui a uma questão aqui relacionada com esta folha da rentabilização, mais uma. Portanto, é uma folha aqui com muito detalhe, mas pronto, depois vai ajudar também na automatização do resto do ficheiro. Portanto, outra questão, aqui em cada linha, e esta folha já é muito conhecida por vós, portanto, aqui sabem perfeitamente que em cada linha deve corresponder a um frete, idealmente, portanto, cada linha deve corresponder a um frete, com o respectivo volume de caixa da viatura. No entanto, caso não seja possível o reporte por frete, deve ser apresentado o somatório das pesagens da viatura mensal, sendo que na coluna relativa ao volume de caixa deve ser multiplicado tantas vezes por quantos fretes essa viatura efetuou naquele mês. Portanto, vamos imaginar que foi uma viatura que no mês de janeiro fez 50 fretes, nesse caso multiplicaria 19 vezes 50. Pronto, isto é um pormenor aqui desta folha para que o dado seja corretamente calculado, não é? O indicador, neste caso. Pronto, passando então novamente aqui à nossa apresentação. Já respondemos aqui a esta pergunta 7. Na pergunta 8, e portanto, na pergunta 7, e eu peço desculpa voltar aqui um bocadinho atrás, na pergunta 7, todos os fretes devem ser reportados na rentabilização e passam automaticamente para as quantidades. Questão 8. As quantidades de textos doados, reutilizados são para incluir ou apenas o que é encaminhado para reciclagem? Portanto, a lógica da folha quantidades foi um pouco alterada entre a terceira geração e a quarta. Na terceira geração, apenas eram incluídos os resíduos que, no reporte do envio para reciclagem, portanto, tudo aquilo que dizia respeito à recolha seletiva, só eram incluídos as quantidades que tinham por destino a valorização. Muitas entidades até tinham que apresentar muitas vezes as evidências de que efetivamente esses resíduos foram enviados para valorização, uma declaração da entidade em alta, e era isso mesmo que a ERSAR exigia. Nesta quarta geração, esta lógica alterou-se um pouco. Ou seja, o que é que nós queremos aqui? Tudo aquilo que é recolhido seletivamente, independentemente do seu destino. Portanto, estes dados alimentam precisamente o indicador RU19, a taxa de recolha seletiva, pelo que devem ser incluídos todos os fluxos que foram alvo de recolha seletiva. Este indicador encontra-se em fase de testes, pelo que no futuro, pronto, nós vamos ver que resultados é que conseguimos obter, e este é o indicador mais próximo daquilo que nós temos no RGGR, que reflete aquilo que está no RGGR. No entanto, futuramente, e como este indicador se encontra em testes, a ERSAR poderá sempre vir a ajustar a fórmula ou as bandas de referência se os resultados assim o justificarem.
Passando aqui para o nosso próximo tema, as viaturas. Da questão 9. Nos anos anteriores, as viaturas que realizavam menos de 3% das recolhas não eram consideradas na folha viaturas. Na quarta geração, não é possível remover as viaturas pontuais e, por isso, os dados serão desvirtuados. Como será essa situação ultrapassada? Portanto, nós já abordámos aqui um pouco este tema, não é? Portanto, na folha viaturas só vão aparecer as viaturas próprias e as viaturas com uma percentagem de afetação em função daquilo que é recolhido superior a 3%. No entanto, poderão ocorrer aqui viaturas próprias que estão exclusivamente afetas à recolha de volumosos e verdes e, portanto, deve ser preenchida aqui esta coluna que foi acrescentada aqui nesta última versão do ficheiro para ultrapassar esta questão. Portanto, se esta PP6 tiver só exclusivamente afeta a recolha de volumosos, ela não deve entrar no indicador e, portanto, deve ser classificada como sim. De resto, e por defeito, todas as viaturas que aparecerem aqui nesta folha de viaturas na primeira tabela serão incluídas e a entidade gestora terá que preencher a informação relativa a essas viaturas. Na folha viaturas, passando para a questão 10, e peço desculpa, aqui está ela. Na folha viaturas, no campo outros resíduos indiferenciados, é para considerar monos? Bem, eu na folha viaturas não identifico nenhum campo para outros resíduos indiferenciados, mas assumindo que nos estamos a referir aqui à tabela número 2, não incluir viaturas de monos. Portanto, relembrando a regra, aqui na tabela 2 devem constar as viaturas para as entidades responsáveis pelo serviço de recolha seletiva, as viaturas afetas à recolha do vidro que não vão constar nas outras folhas, portanto não vão aparecer automaticamente na folha viaturas, bem como as viaturas subcontratadas que também poderão não aparecer aqui, poderão não cumprir a regra dos 3%, no entanto, a entidade gestora sabe que elas efetivamente estiveram regularmente afetas ao serviço. Portanto, respondendo aqui à questão, eu espero ter respondido à questão, no entanto, se não era bem isto, por favor, peço-lhe que utilize o chat para reforçar então aqui a sua questão. Outras questões, portanto, temas variados. Questão 11, explicar melhor o índice de circularidade. Portanto, este índice também é aqui uma novidade do nosso ficheiro. E é um índice que eu gostaria primeiramente de referir que este índice pretende premiar ou orientar as entidades para as boas práticas. Portanto, que tenham medidas e iniciativas relacionadas com estas práticas aqui preconizadas e que promovam a economia circular e ele não será avaliado. Portanto, passando então aqui para as classes do nosso índice, temos a classe A, que é o desvio de resíduos urbanos de aterro, que é calculada automaticamente com os dados preenchidos na folha de quantidades, como já referido. A classe B, aliás, porque a classe B e a classe B e a classe C, esqueci-me do C, A, B, C, D, portanto, não são aplicáveis, sendo que passa logo para a classe D. A classe D pretende avaliar a existência de locais e centros de troca ou reparação de produtos. Portanto, eu sou aqui de Lisboa, vou dar um exemplo aqui muito conhecido pelos lisboetas, que é o Riper Café, e neste caso o Riper Café é efetivamente um centro ou local, digamos assim, de troca e reparação de produtos já usados. Portanto, aqui neste quadro pretende-se que a entidade assinale com um X se tem disponível ou não. Se não tem, não assinala nada, fica com 0. E se tem disponível, que fluxos é que estão disponíveis. A pontuação, podem sempre consultar a pontuação de todas as classes no seu canto inferior direito. A classe E também tem aqui, de certa forma, um preenchimento automático, portanto, se tiverem ecocentros ou centros de recolha, é selecionar aqui a opção aplicável em função das perguntas colocadas. Também, portanto, avalia se temos centros ou centros de recolha com áreas de recepção para reutilização, qual é que é o horário dos ecocentros, se existia um aumento da recuperação de resíduos por ecocentros, ou ainda qual é que é a percentagem abrangida pelo raio de ação dos ecocentros. E a pontuação também está aqui refletida no vosso canto inferior direito.
As ações de sensibilização seguem a mesma lógica, portanto, a entidade deve selecionar a opção aplicável, se sim, se tiver ações de sensibilização em função de população ou alojamentos, ou entidades como escolas, cafés, restaurantes, etc. E, portanto, também devem aqui selecionar a opção aplicável em função das ações de sensibilização que tenham feito ao longo do ano em análise, nesse caso 2022. A classe G é uma classe, se calhar, um pouco mais direta, portanto, a divulgação dos resultados. Aqui é só se a entidade tem ou não, ou faz ou não a divulgação dos resultados no seu site e colocar aqui o link para esses resultados ou essa informação. E, por fim, a classe H, relativa à recolha seletiva de outras frações, também será só selecionar se existe ou não na área de intervenção da entidade gestora, não necessariamente feito por ela, mas na área de intervenção da entidade gestora, a recolha seletiva de outras frações, ou se estão disponibilizados equipamentos para recolha seletiva de outras frações. E aqui também se incluem, logicamente, os equipamentos existentes nos ecocentros móveis, por exemplo, que são ecocentros que tendencialmente têm uma capacidade mais pequena, mas que conseguem abranger mais fluxos. Vi há pouco tempo até um exemplo concreto de um ecocentro móvel que tinha disponibilizado um local para deposição de cassetes, DVDs e CDs antigos, que é uma coisa que já cada vez menos se usa. Pronto, passando então novamente à nossa apresentação. No separador de infraestruturas, deixa de identificar o proprietário, então como declaramos os contentores de clientes. Esta informação é reportada no âmbito do reporte de contas e que não era contabilizada em nenhum dado da qualidade de serviço na terceira geração, portanto a ERSAD deixou de exigir o reporte desta informação também na AQS. E por fim, a questão 13, que foi um pouco enigmática, pelo menos eu não consegui perceber qual é que seria, mas se a dúvida persistir, por favor, insista. O ficheiro apresenta um erro, eu espero que não, mas se apresentar, por favor, diga-me. Ao preencher um dado que tem uma conta automática associada, caso corrija o dado, a conta não assume o valor inserido. Portanto, por favor, peço que esta entidade, caso ainda não tenha conseguido decifrar aqui a origem deste erro, ou se for mesmo um erro aqui do nosso ficheiro, por favor, que nos contacte através do chat para então conseguirmos promover esta resposta. Eventualmente até poderá estar a utilizar uma versão desatualizada. Eventualmente. E se calhar aquilo que também podemos recomendar é que faça, se não tiver a utilizar a versão VF2, faça o download dessa versão para ver se o erro persiste ou não. De qualquer forma, se o erro continuar, então aí entre em contacto com o técnico que acompanha a vossa entidade gestora e tentaremos então passar esta situação. Pronto. Muito obrigada, João. É isso mesmo. Pronto. Manda então aqui. Chegamos ao fim das nossas questões. Temos pouco tempo, temos cerca de 20 minutos, portanto, há aqui bastantes questões. Vamos tentar responder ao máximo delas, mas lá está. O tempo aqui é limitado, portanto, vamos estar aqui no nosso melhor. A primeira será da Joana Campos. Boa tarde. No ICAFOR reporta-se também os equipamentos de biorresíduos e os contentores do porta-a-porta. Sim. Portanto, também são reportados os equipamentos de biorresíduos e os contentores de porta a porta também. Respondendo assim de forma muito simples e direta. Se não for suficiente, por favor, também podem interagir connosco no chat do webinar. Portanto, estejam à vontade para fazê-lo. Próxima questão. Maria Guedes. Boa tarde. Os compostores existentes nas hortas comunitárias serão para ser considerados na shapefile? Não. Os compostores existentes nas hortas serão contabilizados aqui na folha infraestruturas. No entanto, eles não serão contabilizados na shapefile, uma vez que eles não vão abranger alojamento, e neste momento estamos a tentar avaliar o acesso ao serviço por parte do utilizador final. Portanto, não, eles não vão entrar na shapefile. Okay. Próxima pergunta. Maria Guedes, no separador combustível, no combustível de recolha seletiva, tabela 1, as viaturas reportadas são as das folhas de rentabilização de papel e embalagens. No entanto, pode dar-se o caso de algumas dessas viaturas também fazerem recolha de vidro. Neste caso, o combustível quilómetro da tabela 1 por viatura deverá ser apenas o afeto à recolha de papel
e embalagens, ou deverá também incluir o combustível / quiodonte afetos à recolha de vidro? Sim, neste caso, e tem toda a razão, realmente essas viaturas vão aparecer aqui também, as viaturas também afetas à recolha de vidro e que já entram nas outras folhas da rentabilização, e neste caso eu suponho que nos estejamos a referir especificamente aqui aos quilómetros percorridos no ano em análise. E nesse caso, como são relativos só àquela viatura, pode pôr o total relativo só àquela viatura. Eu espero, acho que Ok. respondi. Pronto. Continuando ainda, a mesma pergunta. Na tabela 2, deverão constar viaturas que não aparecem nas folhas de rentabilização de papel e embalagens, mas que fazem recolha de vidro, certo? Certo, Então, certo. no entanto, não se tratam de viaturas de recolha exclusiva, pois poderão fazer indiferenciados. Por exemplo, neste caso, deverão ser também reportadas. Exatamente. Portanto, neste caso específico, elas já vão aparecer aqui no combustível da recolha indiferenciada, sendo que devem também ser reportadas no combustível da recolha seletiva, e deve ser feita, de certa forma, a repartição dos consumos entre as duas atividades. Ok. Agora, uma pergunta da Joana Campos sobre o IC, sobre a classe F do IC. A percentagem entidades também é calculada tendo em conta o número de alojamentos? Não. Aqui a percentagem em entidades, como nós estamos a calcular o número de entidades, cafés, restaurantes, comércios, escolas, aqui a sugestão que nós demos, e esta pergunta também já surgiu por parte de uma outra entidade gestora, é que se faça a estimativa em função da faturação aos utilizadores não domésticos. Portanto, existe uma série de utilizadores não domésticos, que incluem os cafés, restaurantes, comércios, escolas, etc., e que a entidade faça uma estimativa em função desses contratos. Também referir mais uma vez que isto é um índice que pretende apenas orientar para as boas práticas e, portanto, qualquer uma desta pontuação, portanto, a melhor pontuação neste momento aqui é 2,5 em 100. Portanto, isto é mesmo só um documento que pretende orientar para as boas práticas. Se a estimativa estiver mais acertada, menos acertada, pronto, é uma estimativa. Ok. Próxima pergunta, outra vez da Maria Guedes. No separador de viaturas, as matrículas resultam das reportadas nos separadores da rentabilização. No entanto, existem muitas viaturas que não pertencem ao parque de viaturas da EMAP, nem são propriedade ou usadas pela EMAP para fazer as ditas descargas pontuais, pelo que não existem registros de odómetro nem datas de aquisição. Como proceder nestes casos? Também têm de aparecer no ICAFOR. Neste separador também devem aparecer as viaturas ligeiras, certo? Portanto, são no fundo viaturas, pelo que eu estou a ler, viaturas subcontratadas para fazer algumas descargas. Sim. Não Pronto, pertencem ao pertencem ao parque parque de de viaturas, viaturas portanto, da são EMAP. viaturas subcontratadas Provavelmente sim. para fazer algumas descargas. Essas viaturas, se forem utilizadas pontualmente, elas não vão aparecer na folha viaturas. Portanto, se elas estão a aparecer na folha viaturas, quer dizer que elas já são utilizadas com alguma regularidade e, portanto, devem ser incluídas no indicador. Nestes casos, deve pedir ao prestador de serviços a informação que está aqui em falta e essa será mesmo necessária para o cálculo do indicador. Caso contrário, não será calculado nenhum dado. Portanto, temos aqui o mesmo alerta, deverá preencher o valor do odómetro em falta. Mas no caso do ICAFOR, devem ou não aparecer? Devem. Pois é, a segunda parte da questão, peço desde já desculpa. No caso do ICAFOR, elas também vão aparecer, portanto, se repararem no ICAFOR, até aparecem mais do que aquelas que aparecem nas viaturas, aparecem todas as viaturas que fizeram recolha, e nesse caso, se não tiverem informação, é deixar em branco, que eu assumo que não tem, ou não. Ou então é a alternativa solicitar essa informação ao prestador de serviços para que se possa preencher, porque efetivamente no guia é prevista a inclusão dos ativos dos prestadores de serviços sobre os quais a entidade gestora também deve ter informação, tendo em conta que é um serviço prestado por ela. Okay. Penso que está tudo, mas de qualquer forma, se entretanto a Maria Guedes tiver mais alguma dúvida, Claro. pode utilizar novamente o chat. Rosa Rodrigues. Na folha quantidades, os volumosos referem-se ao total de valorizáveis, exemplo, subcatas, e não valorizáveis, exemplo, colchões? Portanto, como eu estava a dizer, aqui a folha, quantidades levou aqui uma volta, sendo que a lógica agora é tudo aquilo que é recolhido seletivamente. Nós sabemos que operacionalmente nem sempre os volumosos são recolhidos seletivamente, mas são classificados como tal e, portanto, devem entrar aqui. Portanto, este reporte é feito em função da classificação que os resíduos tiveram
na entidade em alta. Portanto, se foram classificados como volumosos, então devem ser contabilizados aqui nesta célula, independentemente do seu destino final. Catarina Figueira, da Câmara Municipal de Vila do Bispo. E é sobre o dado DRU 82 e o dado DRU 83. Temos 5 viaturas e 3 circuitos de recolha. 3 viaturas estão afetas aos circuitos, sendo substituídas pelas outras 2 viaturas em caso de avaria/indisponibilidade. Ou seja, estas 2 viaturas são usadas esporadicamente, sem planeamento anual definido. Como é que poderemos calcular o DRU 83 nestes casos? E quando estas 2 viaturas menos usadas ficam indisponíveis, como calcular o DRU 82 se não existe um planeamento para a sua utilização? Muito bem. Pronto. Então, relativamente a este indicador, se essas 2 viaturas forem usadas pontualmente, elas são próprias? A EG não referiu, mas... Portanto, se forem subcontratadas, elas não vão aparecer aqui porque não são utilizadas regularmente. Se forem próprias, elas vão aparecer aqui. E nesse caso, a entidade gestora deve ter a informação necessária. São próprias. São próprias. Obrigada. Portanto, nesse caso, a entidade gestora deve ter a informação necessária ao cálculo do dado. O guia foi publicado em dezembro de 2021, o que deu aqui, de certa forma, um ano de adaptação às entidades gestoras para poderem adaptar os seus sistemas de recolha de informação. De qualquer forma, nós sabemos que, sendo o primeiro ano de aplicação, nem todas as entidades tiveram esse cuidado, pronto, vamos dizer assim, e não têm os seus sistemas de informação preparados. Portanto, a sugestão que damos é, a partir de agora, preparar o sistema de informação para recolher esta informação, sendo que neste primeiro ano deve ser feita uma estimativa para preenchimento aqui do dado da disponibilidade das viaturas de recolha. Portanto, relativamente ao tempo previsto de funcionamento, peço desculpa. E eu tinha aqui um slide preparado, porque eu já estava à espera desta pergunta. É uma pergunta que também tem sido muito colocada. E eu peço desculpa aqui este manancial de texto, mas resumindo, no dado DRU83 deve ser calculado o tempo previsto de funcionamento da viatura afeta ao serviço de recolha de resíduos, tendo por base um número de horas operacionais previstas por circuito. E dando um exemplo concreto, uma viatura que efetua um turno de 8 horas todos os dias do ano deverá ter um tempo previsto de 2.920 horas, que é precisamente esse o exemplo que temos no nosso ficheiro. Portanto, em relação ao tempo previsto de funcionamento, será relativamente fácil fazer esta estimativa, diria eu. Devem ser, por exemplo, se a viatura não trabalhar aos fins de semana, devem ser excluídos os dias de fim de semana. Portanto, é fazer aqui uma estimativa do tempo previsto de funcionamento, tendo por base o número de horas operacionais previstas por circuito. Já em relação ao DRU82, poderá ser um pouco mais difícil fazer esta estimativa. No entanto, deve ser considerado o somatório das horas de paragem da viatura durante o período de análise, devido a avarias não planeadas ou programadas para manutenção. Excluem-se, por exemplo, as inspeções ou revisões automóveis. Por exemplo, se a viatura esteve parada 5 dias e devia ter trabalhado 8 horas por dia, então devem ser contabilizadas 45 horas aqui na linha correspondente a essa viatura. Pronto, portanto, pode ser apresentada uma estimativa, ajustando naturalmente a fiabilidade em função do grau de estimativa. Okay. Pronto, a Catarina Figueiredo ainda diz, e caso não haja sistema de informação, eu acho que tu já respondeste um bocadinho, é estimativa, é fazer a estimativa. Conseguir isto para evitar, de certa forma, ou não respondeu, não é? Porque a alternativa seria colocar não respondeu, e isso estamos a tentar aqui evitar, principalmente neste primeiro ano de aplicação, em que queremos ter alguma sensibilidade para os valores que nos são apresentados. Certo. Ainda a Catarina Figueira, sobre os dados DRU72 e DRU69. Aparecem os alertas dado não aplicável, mas não aparece essa opção no menu de respostas. Apenas aparece o 0 e o NR. Portanto, ainda não sei de cor. Exato. Já sabia na terceira geração, mas, portanto, DRU72 e DRU69 são precisamente os contentores de superfície para deposição seletiva multimaterial. Então, se eu vier aqui e escolher a nossa vítima, a AGER, que não é responsável pelo serviço de recolha seletiva, efetivamente confirma-se aquilo que a entidade gestora diz, dado não aplicável. No entanto, ele não vai aparecer aqui. No entanto, tal como foi referido no início,
estes dados assumiram o valor de não aplicável na folha resumo. E é este o valor que prevalece sobre todos os outros reportados na folha infraestruturas. Portanto, mesmo que a entidade preencha aqui informação sobre que dê origem a este dado, ela não vai ser assumida na folha resumo, vai ser não aplicável. Ok, pronto. Estamos aqui com um bom ritmo, mas ainda temos algumas perguntas pela frente. Temos só 10 minutos, vamos ver se conseguimos esclarecer toda a gente. Se não, também será, as perguntas serão esclarecidas via Fórum da Qualidade do Serviço. Entretanto, temos feedback. Obrigado pelos esclarecimentos. Portanto, Ótimo, excelente. Quer obrigado. dizer que ficou Sim, esclarecido. ficou resolvido, sim. Ok, Joana Pires, EMAC, no separador de quantidades. A quantidade de resíduo diferenciada é proveniente do dado DRU38, da página da rentabilização. Tenho de passar a colocar todas as recolhas na rentabilização, mesmo que seja uma recolha de um evento pontual que não caracteriza os nossos circuitos de recolha. Eu acho que já respondeste a esta Sim. questão, mas a resposta é sim. A resposta é sim. Exato. Ana Lopes, do município de Gondomar. Boa tarde. 4 questões. No ficheiro de apoio às EGs, o guia técnico data de 31 de janeiro. Esta é a última versão? Sim, esta é a última versão. Sim, a última versão do guia técnico. Ainda fiz o download há bocado, lá da folha onde vos disse, no portal. E, portanto, a última versão é de 31 de janeiro. E Sim. do ficheiro do guia técnico. Em que, e já agora posso mostrar-vos, todas as alterações em relação à versão do ano anterior, que neste caso foi a primeira versão a ser publicada, estão identificadas a amarelo para ser mais fácil de percepção aquilo que foi alterado e aquilo que não foi. Isto é uma nota eventualmente importante para vocês. Em relação ao ficheiro de reporte, já estamos na VF2, esperemos que fique por aqui, de dia 17/3. O que compreendem por pequenos urbanos perigosos na folha de quantidades do ficheiro? Sim. Portanto, isto é uma ótima questão. Foi efetivamente um fluxo que surgiu este ano, pequenos urbanos perigosos, decorrente da alteração do RGGR. Portanto, eu para. Peço desculpa. Muitas vezes também tenho dúvidas daquilo que é classificar. Portanto, isto está muito bem refletido no site da APA. Portanto, as entidades são obrigadas a operacionar a recolha seletiva de resíduos urbanos perigosos até 1 de janeiro de 2025. E por estes resíduos compreende-se aqueles resíduos de embalagens que contenham substâncias perigosas, como por exemplo tintas, vernizes, solventes, termómetros com mercúrios ou determinados produtos de limpeza. Portanto, tudo aquilo que vem das habitações e que se considera que tem algum grau de perigosidade. Ok. Passando para a próxima. Eu reparei agora que se calhar não estava a fazer zoom. Portanto, aqui estão eles. Pequenos urbanos perigosos. Ok. Terceira pergunta. No caso de projetos de recolha 3F em locais não residenciais, através da disponibilização de saco, estes locais podem ser contabilizados para a acessibilidade do serviço e infraestruturas? Claro. Portanto, na folha de infraestruturas acrescentámos este ano aqui uma nova opção de sacos. Portanto, recolha porta a porta por sacos. E neste caso deve preencher essa opção. E se souber o número de sacos que foram distribuídos e a capacidade de cada um dos sacos também preencher aqui o resto da tabela. E também deve ser contabilizado, uma vez que se trata do acesso ao serviço pelo utilizador final, também deve ser contabilizado na shapefile. Eu diria que eventualmente estas áreas correspondem a áreas porta a porta, normalmente. Poderá ser de proximidade, mas normalmente a recolha por sacos é feita porta a porta e, portanto, no documento relativo ao reporte de informação georreferenciada, está lá discriminado qual é que será a melhor forma de reportar essa shapefile. Última pergunta. Na folha ICAFOR do ficheiro devem ser contabilizadas viaturas que efetuem a recolha de biorresíduos alimentares e ou verdes? Eu creio que já respondemos esta questão. É sim. Sim. A resposta é sim.
Sim. Devem ser reportadas todas as viaturas que aparecerem. Exatamente. Basicamente aqui não é preciso pensar muito. São as que aparecem aqui, são aquelas que são para preencher. Exatamente. Maria Sousa. Como preencher as horas de trabalho da EG quando temos duas modalidades de serviço? Acordos de cedência com 35 horas por semana e quadros diretos com 40 horas por semana. Aqui a resposta é simples. Devem responder. Todos estes recursos humanos devem ser reportados na folha RH, porque são recursos próprios. Não estamos a falar de recursos outsourcing. Portanto, todos os recursos humanos deverão ser reportados na folha, recursos humanos próprios deverão ser reportados na folha RH. Próxima pergunta. Rosa Rodrigues. A entrega de pneus também entra nas quantidades volumosos? Não. Os pneus não constituem um resíduo urbano, sendo que a área de regulação da ERSAR apenas incide sobre os resíduos urbanos e, portanto, os pneus não são considerados volumosos. Ok. Luís Teixeira. Boa tarde. Como devemos proceder no caso das viaturas de recolha seletiva que fazem a recolha de papel / cartão, de plástico e também fazem a recolha de fração de vidro? A pergunta é um bocado genérica. Mas pronto, eu não sei se a entidade é responsável ou não pela recolha seletiva. A primeira questão será fazer logo o despiste e ver se aqui no DFU 6 se é indicado que a entidade é responsável ou não pelo serviço de recolha seletiva. Se for não, é fácil, não preenche nada. Se for sim, então deve preencher as folhas relativas a este serviço. Portanto, serão as folhas de rentabilização das viaturas que fizeram a recolha de embalagens, as viaturas de folha de rentabilização papel das viaturas que fizeram a recolha de papel, a folha combustível e ainda a folha viaturas. Ok. Sandra Carlos dos Santos Costa, do município de Oliveira do Bairro. Boa tarde. Uma questão. Quando a entidade em baixa não tem responsabilidade na recolha seletiva, mas começou a fazer este trabalho de recolha seletiva com meios próprios, tais como viaturas de recolha e contentores próprios no município, onde coloca essa informação? Obrigado. Portanto, se a viatura não é responsável, ela não vai reportar essa informação. No entanto, deve transmitir essa informação à entidade responsável por essa recolha. Portanto, neste caso, imagino que será a entidade em Alta, Oliveira do Bairro, julgo que é ERSUC. Portanto, deve transmitir essa informação à entidade em Alta, por forma a que a entidade em Alta a considere na sua folha de infraestruturas, shapefile, etc. Ok. Patrícia Colasso, Câmara Municipal da Almada. Boa tarde. No IC, classe D, tendo em conta que apenas em 2022 se iniciou a recolha em Ecocentro, considera-se que a percentagem de recuperação em relação ao ano N-1 é 100%, correto? João, desculpa, podes repetir? Estava aqui a... Não faz mal. Boa tarde. No IC, classe D, tendo em conta que apenas em 2022 se iniciou a recolha em Ecocentro, considera-se que a percentagem de recuperação em relação ao ano N-1 é 100%, correto? Eu acho que nos estaríamos eventualmente a referir à classe E, à pergunta C, que é que faz aqui referência ao ano anterior. Neste caso, como não há aumento, realmente a ERSAR ainda não tinha sido colocada esta questão, o que é muito normal aqui nestas novas gerações, não é? Portanto, não se conseguem prever todas as possibilidades e panóplia de atividades prestadas pelas entidades. Portanto, essa questão se calhar vamos deixar aqui para reflexão interna e depois respondemos no fórum. Okay. Portanto, obrigada. Pronto. Se calhar fazemos aqui mais uma, visto que já estamos a chegar aqui às 4 horas, também da Patrícia Colasso. Qual o motivo de se incluir no ICAFOR viaturas que não fazem transporte regular? Isto é, que não são incluídas na viatura viaturas. Eu creio que a lógica é... Eu acho que basta perceber a lógica. A lógica do ICAFOR é ter a noção... qual é que é a noção que as entidades gestoras têm sobre os ativos físicos que prestam o serviço? Ou seja, nós pretendemos que as entidades gestoras reportem todas as viaturas que prestam o serviço nesta viatura, porque só assim é que nós percebemos qual é que é o conhecimento que as entidades gestoras têm do serviço que está a ser prestado no âmbito territorial da sua responsabilidade. Eu não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Eu não acrescentaria nada. Pronto.
Continuam a cair perguntas, mas eu creio que chegamos à hora limite. Agora as próximas perguntas serão respondidas via Fórum da Qualidade do Serviço. Nós lembramos novamente que nós estamos disponíveis para eventuais esclarecimentos, quer no Fórum da Qualidade do Serviço, quer via telefónico, ou seja, todos os dias, durante a semana, das 10 às 12, estamos disponíveis para atender o telefónico. Existe também aqui a possibilidade de vocês contactarem o técnico que acompanha a vossa entidade gestora. Para isso, bastará irem à página do processo da qualidade do serviço, e no canto superior direito verão o nome do técnico que acompanha a vossa entidade gestora. É nosso interesse apoiar-vos a vossa submissão, ao nosso trabalho. Nós estamos aqui para isso mesmo e contamos também com a vossa compreensão neste primeiro ano de aplicação da quarta geração. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer. Muito obrigada pela vossa presença. Espero ter sido suficientemente clara nas perguntas que tive tempo para responder. No entanto, usei os canais já aqui referidos pelo João e estaremos aqui para vos apoiar neste primeiro ano de implementação da quarta geração. Muito obrigado e bom trabalho. Obrigada, bom trabalho.